Josias, você ontem escreveu uma coluna muito interessante aqui para o nosso site do UOL, porque a gente enxerga todo um recuo da América Latina, não só da Colômbia, mas essa toda delicadeza do Brasil para tratar do assunto, agora o cancelamento da reunião da CELAC, e dá a sensação de que o que resta para os países da América Latina, ao serem tratados por Donald Trump com todo esse bullying que ele está fazendo aos seus aliados mais próximos, é olhar para outras opções dentro do globo. Eu também tinha feito uma reflexão sobre isso, dizendo que a postura do Trump ia acabar jogando os países da América Latina cada vez mais próximos da China. E ontem você estava falando das perspectivas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitar a China de Xi Jinping e até Vladimir Putin na Rússia, né? Uma viagem até complicada, porque Putin é um criminoso de guerra diante de tudo que ele faz para a Ucrânia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa opção que Lula está fazendo de tentar se aproximar, então, de outros líderes. O Lula está agindo com muita cautela em relação ao Trump, né? E ele estava esperando os movimentos do Trump para ver como ele poderia reagir, como ele poderia calibrar as suas reações. E ele acha, e vem dizendo isso, que esse fantasma é menor do que parece. Mas decidiu não ficar esperando apenas, né? Está agindo. E disse internamente, até um ministro me disse, me reproduziu palavras do presidente, que ele não quer briga com o Trump, ele quer ser respeitado, né? Acha que o Brasil merece ser respeitado. E ele, na segunda-feira, foi liberado pelos médicos, fez lá um exame, uma ressonância, e está tudo bem com depois daquela cirurgia que ele fez no cérebro, né? Foi liberado pelos médicos para fazer atividades físicas e para fazer viagens internacionais. Então, trocou impressões com o Vladimir Putin, o ditador da Rússia, né, que o convidou em maio, e ele passou a analisar a sério mesmo a hipótese de aceitar o convite do Putin, inclusive porque havia já a possibilidade de ele ir à China no mesmo mês de maio, para um encontro lá com Xi Jinping. Aliás, haverá na China, em maio, uma celebração dos 10 anos de um foro que foi criado anos atrás, o foro CELAC-China. Estamos falando agora da CELAC, que acabou de cancelar a reunião para discutir essa questão da migração, que foi levantada pelo Trump, não? E vai haver esse encontro, esse foro, para celebrar esse foro, CELAC-China. É um grupo que reúne ali a China e todos esses países da América Latina e do Caribe. E depois disso, o Lula iria então à China para esse encontro. Em Moscou, ele participaria de um aniversário de 50 anos, de um feriado em que o Kremlin celebra lá a vitória na Segunda Guerra, né? Como você disse, é até meio constrangedor esse encontro, né? Porque hoje o Putin, depois que o Putin invadiu a Ucrânia, esse tipo de celebração perdeu o nexo, né? Ele, inclusive, foi excluído nessa semana, na segunda-feira, de um ato em que os líderes europeus lembraram ali os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, né? Onde o nazismo exterminou ali mais de 1 milhão de judeus. O Putin não foi convidado. E o Lula está cogitando participar dessa festividade que o Putin está organizando em Moscou. Faz isso um pouco em resposta, nas pegadas dessas provocações do Donald Trump. O Brasil presidindo o BRICS nesse ano e vai, inclusive, recepcionar o Xi Jinping, que já esteve em Brasília, o Lula também já esteve na China, já se encontraram. Há essa possibilidade de um segundo encontro em maio, e depois haveria um terceiro encontro do Lula com o presidente no Brasil, porque ele vem, o Xi Jinping já confirmou presença numa reunião do BRICS no Brasil, provavelmente no Rio de Janeiro, e deve ocorrer em julho. Então, o Lula está apressando o passo nessas relações do Brasil com esses parceiros que, para os Estados Unidos, são parceiros tóxicos, né? A principal briga comercial do Trump não é com a América Latina, não é com a Europa, é com a China, né? A China está ameaçando o poderio econômico dos Estados Unidos, né? E o Lula, o Itamaraty, estão se movendo aí nessas pegadas do Trump. E o Trump esnobou esforços que foram realizados pela diplomacia brasileira para intermediar um contato dele com o Lula,
E depois de empossado, ele passou a fustigar a América Latina, diz que o Brasil e a América Latina precisam mais dos Estados Unidos do que o contrário, né? Então, o Lula está fazendo um movimento em reação a isso tudo, né? Ainda agora, nesta semana, o Trump incluiu de novo o Brasil num rol de países lá que ele disse que taxam demais, que querem mal aos Estados Unidos. Então faz bem o Lula em realizar esse movimento, um movimento tático, né? Agora, ele faz isso tendo a noção de que não vale a pena comprar briga com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, se ele puder não arranjar briga com os Estados Unidos, ele vai fazer isso, né? Agora, faz bem o presidente de buscar alternativas, né? Onde surge um problema, sempre atrás de um problema há alternativas, né? Há soluções. E o Lula está fazendo esse movimento, Raquel. Thales,